Olá, pessoal. Eu sou Alex Avelino e esse é o Podcasteando sobre Saúde Mental. Bom, o assunto de hoje também está bastante interessante, porque eu queria perguntar para vocês assim, qual remédio que você toma quando você está com dor de cabeça? Qual normalmente você indica quando para algum amigo, alguma amiga, quando você está com dor de cabeça? Qual é aquele remedinho que nunca falta na sua casa, na sua mochila, na sua bolsa? Qual remédio que você pode tomar quando você está de ressaca? E qual remédio que você toma quando você está com o estômago um pouco embrulhado, um pouco enjoado? Também tem aquele remédio que você consegue tomar, que você pode tomar para evitar o passar mal, né, durante uma viagem e acabar vomitando. Qual remédio que você toma? E para ser feliz, qual remédio que você toma? É uma pergunta bastante capciosa essa, porque hoje, não dá tempo, não dá tempo, não para. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que fazer as minhas coisas. E, cara, não, para, não tenho tempo para ficar doente, não dá. Então, eu preciso ter uma medicação para tudo. Eu preciso conseguir medicalizar e eu preciso conseguir dar conta de todo o restante. Então, não dá tempo de ficar doente. E aí, eu falo para você é o seguinte: se você não tem tempo para ficar doente, você tem pelo menos tempo para se cuidar? Porque se você não quer ficar doente, qual que é a medida preventiva que você toma para evitar a doença? E dá tempo? Dá tempo de você marcar uma consulta periódica no seu médico? Dá tempo de você fazer exames de rotina para saber como anda a sua saúde? Dá tempo para você checar os seus hábitos alimentares, de esporte, saúde, lazer? Como que tá o andamento de tudo isso? Essas e outras são muitas perguntas que hoje a gente não tem mais tempo de fazer, porque a gente não tem tempo de responder. Então, a gente vai no médico quando está doente, a gente vai procurar uma ajuda quando já não aguenta mais lidar com alguma situação, quando aparece a crise, né? A crise de dor de cabeça, a crise de dor de barriga, a crise de choro, a crise de ansiedade. E aí tem mais um ponto. A gente vai ao médico. E por que que a gente vai ao médico? A gente vai ao médico porque todo mundo que vai ao médico espera que o médico vai conseguir achar o motivo da doença, achar o que está causando a doença e, naturalmente, todo mundo vai esperar o quê? O famoso remedinho, o medicamento. Doutor, doutora, o que é que eu preciso tomar? Eu vou conseguir tomar alguma coisa na veia agora, só para aliviar a dor, só para aliviar o sintoma? O que é que eu preciso tomar? Porque a gente precisa trabalhar, preciso melhorar, porque amanhã tem que trabalhar. Eu preciso ficar bem, porque não dá tempo de ficar doente. A vida não para, as coisas não param. E a mesma coisa acontece com a doença mental. Quando se tem uma questão de saúde mental, você não vê as pessoas buscando um tipo de acompanhamento que vai ajudá-la nessa caminhada de lidar com a saúde mental. É muito interessante porque a saúde mental, você não tem o sintoma visível. Eu vou colocar assim nesses termos. Vou colocar nos termos da visibilidade.
que não necessariamente seja visibilidade, né. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Se você tem um hemograma feito, um exame de sangue, você consegue detectar algumas coisas. Você tem a tomografia que vai te apontar alguma causa. Você tem o raio-x que te aponta outra causa. Você tem eletrocardiograma. Você tem ecocardiograma. Você tem uma série de exames que te apontam diversas causas. E qual é o exame que aponta a depressão? Qual é o exame que aponta a ansiedade? Qual é o exame que vai te gerar um relatório específico e dizer que a sua ansiedade, ela teve origem naquele momento X, quando você teve atitude Y diante do quadro Z? Não tem, não tem. E pelo fato de não ter, a gente precisa investigar, só que não dá tempo. Eu não consigo, eu não consigo. Não dá tempo. É muito complicado, é muito complexo, é algo que demanda muito tempo e a gente não tem tempo para isso. Olha, o consumo de medicação no Brasil, principalmente dos psicofármacos ou psicotrópicos, tem aumentado exponencialmente. O próprio Conselho Federal de Farmácia aponta um aumento de 36% na venda de antidepressivos e estabilizadores de humor. Porque para tudo a gente precisa medicação e a gente tem medicação para tudo. Porque eu preciso passar por essa fase, eu preciso trabalhar e eu não posso trabalhar chorando. Eu preciso trabalhar e eu não posso ter depressão, eu preciso levantar para ir trabalhar, entende? Então, como, doutor, você não vai me dar uma medicação? Eu preciso dessa medicação. Do outro lado, a gente vê que apenas 5% dos brasileiros fazem psicoterapia. Só 5% dos brasileiros fazem psicoterapia. E isso é algo que tem atraído a atenção justamente pela questão da falta de tempo. Você tem um aumento no número de medicação e o mesmo aumento não se percebe na presença de pessoas fazendo psicoterapia para lidar com as questões que estão desenvolvendo esse sofrimento, essa ansiedade, para lidar com as situações ansiogênicas, depressivas, conflituosas. Então, a Associação Médica Brasileira aponta que 5% dos brasileiros fazem terapia, apenas. A gente precisa olhar para esses 2 dados e entender que existem coisas que não vão ser resolvidas com medicação, porque a medicação, ela vai tratar o sintoma, ela vai dar aquela segurada na onda. Então tá chorando muito, vamos estabilizar. Tá faltando força? Vamos levantar, vamos dar um ânimo, vamos segurar essa serotonina para você ter um bem-estar melhor, uma sensação maior de bem-estar. É o que a medicação vai fazer. Mas se você não olhar para a situação que a vida tá e como você está lidando com as coisas agora, eu tenho uma notícia para você. A medicação por si só, ela não vai resolver a sua questão. E você vai continuar sofrendo. Você vai continuar chorando, você vai continuar com ansiedade, e simplesmente pelo fato de que você também se recusa a olhar para isso. E aí provavelmente você está ouvindo tudo isso e você está pensando assim: caramba, então não preciso mais de remédio. Caramba, então só
psicoterapia vai resolver as coisas todas. Nossa, então o Alex é contra a medicação. Não, não sou contra a medicação. E não estou dizendo aqui que você não precisa mais de remédio. Isso quem vai determinar o uso da sua medicação ou não é o psiquiatra que faz o seu acompanhamento. Não sou eu e este podcast não tem a menor intenção de determinar isso e nem quero carregar essa responsabilidade. Consulte-se com o seu médico. Mas sou a favor da medicação, sou a favor do remédio. Quando necessário, a gente precisa dessa medicação exatamente para que seja um suporte maior e até um recurso para que você tenha, inclusive, forças para lidar com determinadas situações. Eu não acho que a psicoterapia ela anula a medicação em todos os casos. Eu acho que muitas vezes, a depender de como está esse paciente, essa pessoa ela precisa procurar uma ajuda especializada médica, né, um psiquiatra, que vai receitar a medicação para ter uma estabilização daquele humor, uma estabilização emocional daquela pessoa, para a gente poder lidar com as situações dentro da psicoterapia. Só que o grande ponto é, os dois recursos precisam atuar em conjunto. Então, tanto a medicação quanto a psicoterapia precisam ser presentes e atuantes em conjunto. Não dá para ser apenas uma coisa. Não dá para ser só a medicação, porque só a medicação não vai te ajudar a sair do problema que você está vivendo se você não olhar para ele. Então, olha para essa questão. Entenda que você precisa reservar esse tempo para você. A psicoterapia é o seu momento, a psicoterapia é o seu tempo. Você precisa reservá-lo para você. Você precisa reservar para passar por essas situações de dor, de sofrimento, de choro, de alegria, de tristeza, de excitação, de seja lá o momento que for, mas só olhando para esses momentos da sua vida e fazendo grandes avaliações, é que você vai conseguir dar novos sentidos para experiências que estão te causando algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento ou de ansiedade. Porque a medicação, ela não vai atuar na sua emoção, ela vai ter um funcionamento puramente biológico. E esse funcionamento biológico vai atuar ali no seu sistema nervoso, trabalhando com os neurotransmissores e por aí vai. Mas a emoção, a situação que foi que desencadeou todo o transtorno emocional, ela não vai voltar lá. A medicação não vai voltar lá naquele momento, naquele lugar específico e falar assim: "Ó, foi aqui, então aqui você olha de outro jeito". É você que tem que voltar lá. A medicação não vai fazer isso por você. Então não adianta tomar só a medicação e achar que isso vai resolver. E na maioria dos casos, o que eu percebo na prática clínica é apenas a medicação e a medicação pela medicação, você começa a desenvolver resistência e a dose precisa ser aumentada. O remédio precisa ser trocado, mas você não sai dele. Aí a pessoa cansa em um determinado momento e resolve não tomar mais o remédio. Não faz o desmame correto, não procura o psiquiatra que está acompanhando o caso para iniciar o processo de desmame e simplesmente deixa de tomar a medicação. E aí tem recaídas. E essas recaídas, a pessoa também não olha para as emoções. Então é preciso que cada um de nós tenhamos tempo para nos cuidar emocionalmente. Deixo esse recado para vocês, peço para que vocês pensem sobre esses números e obrigado pela audiência.